Salve, salve pessoal, boa noite a todos vocês. Deixa eu só ajeitar aqui que parece que ela tá um pouquinho torta, mas acho que assim vai. Pronto. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre escrúpulos. Boa noite, meu caro Pedro, sejam todos bem-vindos, vão se acomodando. Esperar o nosso convidado aqui hoje. Deixa eu só fixar o tema da live aqui, certo? Pronto, fixado. Prontinho. Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre esse tema escrúpulos. Escrúpulos tem um pouco de relação com a questão da consciência, né? Não dá para abordar somente por um âmbito meramente religioso. Então por isso a gente precisa sempre de um psicólogo para estar nos orientando, para estar nos dando as melhores diretrizes. Vocês estão todos me ouvindo? Meu áudio está bom, está saindo tudo direitinho. Esse é o momento de fazermos os ajustes. Deixa eu ativar o reloginho aqui. Ativado. Vamos só esperar o nosso convidado chegar, tá? Para a gente começar e dar prosseguimento à live. Vamos dando perguntas no chat, tá? De acordo com o que vocês têm dúvidas sobre o tema, etc. Tá? Mas é importante a gente tratar um pouco disso, porque uma pessoa escrupulosa às vezes dá muitos problemas para a vida espiritual dela, e isso é péssimo, isso é ruim, e não tem como a gente estudar, principalmente conhecer a vida dos santos de forma sadia, de forma saudável, se a gente não tem uma consciência sadia, uma consciência saudável. Não sei o que está acontecendo, estou principiando aqui uma alergia meio chata aqui. Pode ser que eu... Amandinha aí, seja bem-vinda, Amanda. Breno também, Breno, nem tô vendo quem tá entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Vou assinar pra galera aqui. Enfim, uma gripezinha chata entrando aqui, mas é isso. Minha voz pode estar meio fone, enfim. Mas é isso, meus caros. A gente vai falar um pouco desse tema. Tem muita gente, nossa, velho, eu não sei o que é que eu faço, assim, sabe? Acho que Deus fala assim, toma, vai tudo pra lá, ó, tudo pro história católica, ó. Todo dia aparece um sujeito escrupuloso, um sujeito com, meu Deus, será que eu não fiz, será que eu não fiz? Aí fica aquela coisa, trava, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, e enfim, né? Padre Cleiton, salve Padre Cleiton, sua bênção. Foi o padre aí que no meio da pandemia fez o meu curso de noivos, ano passado. Seja bem-vindo, padre. Enfim, então é mais ou menos esse o problema que a gente vai tratar aqui. A gente vai falar um pouco. A gente falou ontem não, foi terça-feira, não me lembro que dia foi, mas a gente falou um pouco sobre a questão do conhecimento de Deus, né? Deus se fez carne, Deus estava presente na história, e estando presente na história, buscar conhecê-la, buscar conhecer os seus modos de atuação ao longo da história. E hoje a gente vai trazer um tema mais um pouco voltado para a parte espiritual, né? Então o pessoal fica na dúvida assim, quem é que está falando? Porque eu já falei, aqui somos dois, né? Tem eu e tem o Cruz, né? O Mateus, né? E o Mateus é que ele entende muito dessa parte assim de Gênesis, né? Por isso que ele lançou o curso. Entende a parte de Gênesis, de mitologias, né, religiões antigas, civilizações antigas. No caso do Mateus tem um monte de livro lá sobre o Egito Antigo lá, tudo em inglês, enfim, é uma loucura, entendeu? Eu, como não sou avexado a essas coisas, eu fico mais com a parte da história no geral. Inclusive estou preparando umas paradas muito bacanas sobre história. Quem tá no Telegram viu a loucura que o seu ministro Alexandre de Moraes falou ali sobre Lutero, Reforma, Peste Negra. Foi uma salada histórica, assim, que o sujeito falou um monte de merda, assim. Desculpe aqui que tá ouvindo isso, né? Mas foi tanta loucura, entendeu? E eu tô preparando um material bacana sobre a Reforma para vocês. Vocês vão gostar pra caramba. Sobre a Reforma, sobre todo aquele período que abrangeu ali a Reforma. Vocês vão gostar, vai ser uma coisa bem interessante, né? Tô dando esse embromationzinho, tô só esperando o nosso convidado chegar aqui. Deixa eu ver se tem alguma mensagem dele aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui no nossa live. Não, peraí que eu cliquei no botão errado. Deixa eu ver se ele tá aqui. Só ele aceitar, tá? Não dá pra fazer essa live sem um psicólogo legal, né? Eu preciso comprar um novo suporte de celular, porque esse suporte aqui tá péssimo. Um negócio molenga. Enfim, ficar balançando às vezes, aí fica
quem tem enjoo e ficar assistindo essa live aqui vai se dar mal, né? Então, mas é mais ou menos isso. A gente vai falar um pouco sobre escrúpulos. Bom, enquanto ele não chega, eu vou introduzindo um pouco o assunto, né? Como eu falei de início, não dá para tratar do escrúpulo sem a perspectiva psicológica, tá? Por quê? Porque é simples, você é feito de alma, né? De alma, espírito e de corpo, né? O problema do escrúpulo geralmente é um problema que está na sua alma, na sua consciência, né? Na sua psique, né? Psique significa alma em grego. Então, em certo sentido, o que que acontece? Você precisa tratar, dar uma abordagem psicológica, porque muitas vezes o escrúpulo religioso, ou seja, a pessoa que é católica, etc., e tem as mentalidades escrupulosas, ela está presa, né, a um problema que muitas vezes é de ordem biológica, natural, às vezes é uma descompensação também na própria parte fisiológica do organismo, etc., né? E aí você tem todo um problema que é gerado antes. Às vezes a pessoa acha, o escrupuloso acha, que basta ele tratar do problema que ele está se envolvendo, ou seja, vamos supor que ele está com escrúpulo em relação à salvação das pessoas. Ele está escrupuloso com relação à salvação das pessoas. E aí ele fica pensando, meu Deus, e agora? E gera aquele problema teológico na cabeça dele. Ele acha que o problema que está envolvendo ele é um problema teológico, é um problema de conteúdo, de conhecimento da fé. Ele vai, alguém tira a dúvida dele, ele resolve esse problema, e aí do nada ele começa a ter esse problema com relação à santidade, e aí muda para outra esfera, né? Enfim, então mostra que o problema não está na mera relação do conteúdo com a pessoa, embora eu acredite, pela minha experiência, pela experiência que eu já tive com algumas pessoas aqui na página e também em outros lugares, que isso tem um pouco de relação, tá, às vezes com as leituras que nós damos, né? Nós temos em contato. Por exemplo, né? O sujeito que... Esse é um problema também que eu tenho visto. As pessoas hoje saem indicando, né? Porque brasileiro é assim. Antes ele odiava livro. Então livro não servia para nada, ninguém queria saber de livros, isso, aquilo. Aí agora começou a bombar a questão dos livros, das editoras, das obras, das pessoas se interessarem. Isso é ótimo, bacana. Só que qual é o problema disso? Tá? O problema disso é que, se você for olhar qualquer manual de educação antigo, medieval, enfim, qualquer manual de educação sério, clássico, ele vai sempre indicar para o sujeito uma leitura de forma ordenada. Ele não vai simplesmente... O sujeito na idade clássica, na idade medieval, ele não saía lendo do nada, ele pegava lá um Platão e jogava na cabeça dele. Não era assim. Ele tinha um processo de preparação até ele conseguir chegar em Platão. A mesma forma, esses estudos vão se adequar quando se trata de um estudo religioso. Aí o que acontece? O sujeito não sabe nada da fé católica, né? Ele sabe o básico, assim, tá? E quando eu estou falando de saber o básico, gente, né? Não estou falando assim, eu vejo uma aula do Padre Paulo Ricardo ou outra aula. Isso é interessante, você ver algo do Padre Paulo Ricardo, mas aquilo ali não agrega enquanto conteúdo, conhecimento na sua vida. O que agrega é o método tradicional: sentar a bunda na cadeira e estudar. Quando você senta a bunda na cadeira e estuda um livro, aí você começa a adquirir algum conhecimento. Aquilo começa a ficar guardado na sua aula. Uma aula, para ficar guardada, precisa que você veja ela várias vezes, que você tenha às vezes uma transcrição, etc., né? Então, as pessoas não sabem muita coisa, elas acompanham um ou outro, assim. E aí ouve, sei lá, o Padre Paulo falar de Tratado da Castidade de Santo Afonso, ou de aquele... Eu esqueci o nome do santo agora, mas ele escreve falando assim: poucos são números daqueles que se salvam. Pronto, a pessoa não sabe como é que funciona a economia de salvação, né? Como é que funciona a economia sacramental. E ela lê um livro, que foi um livro escrito não de forma doutrinária, mas um livro escrito de forma retórica. Para quê? Para convencer as pessoas que não estavam interessadas mais na religião, que não queriam mais examinar suas consciências, de que se elas continuassem nesse caminho, elas iriam pecar, elas iriam fazer feio. Ou seja, o destino final delas ia ser muito provavelmente o colinho de Satanás. O que acontece? O sujeito, com essa consciência que ele tem, que é um conteúdo básico sobre a fé, tá?
pouca ou quase nenhuma prática religiosa. Quem é que você conhece hoje que pratica assim, a religião de fato? Assim como os santos padres ensinavam. Você vai chegar na sexta-feira, você faz um jejum, você dá esmola para o sujeito, você reza todos os dias a mesma oração, sei lá, no dia das horas, um terço, um rosário, etc. São pouquíssimas pessoas que fazem isso hoje. Pouquíssimas pessoas têm um hábito religioso hoje com relação a isso. Então, é mais ou menos esse o problema, tá? É mais ou menos esse o problema. E aí o sujeito está com essa consciência, está com esse problema espiritual, e ele vai ler um livro, tá? Ao qual ele não está preparado para ler. Resultado, ele começa a ficar agoniado, ele começa a ficar escrupuloso. Ou seja, na forma da religião, tá? A gente estava até conversando isso antes, eu e o Diego, tá? Na forma da religião, geralmente o escrúpulo, né, ele se apresenta como pensamentos, ou seja, a pessoa começa a disparar pensamentos na cabeça dela. Então ela não consegue lidar mais com a realidade, ela não consegue mais lidar com um fato concreto, com a situação a qual ela está inserida. Ela precisa elaborar todo um discurso mental para poder, através desse discurso, colocar-se ou no trono dos réus, tá? Ou no trono do juiz, ou os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona o escrupuloso. Como é que eu sei disso? Simples, eu já fui escrupuloso. Eu vou te contar, a minha história, tá? Minha história com o escrúpulo foi assim, foi até uma coisa meio engraçada. Eu estou até aqui diante de Santa Teresa d'Ávila aqui no livro dela. Mas enfim, o que aconteceu comigo? Eu estava lá, eu estava no período assim, da minha vida espiritual, assim, né, abandonando os pecados mortais, etc. Aí, não, vamos entender melhor o caminho de Santa Teresa. E fui estudar o Caminho de Perfeição. E aí, o Caminho de Perfeição, para quem não conhece, é um livro muito prático. É muito difícil Santa Teresa ficar falando embromation, não sei o que, teologia, não. É uma coisa prática, você vai citar, vai fazer assim, dessa forma, porque isso. Ela no máximo faz justificar, no máximo ela justifica as suas práticas. Então ela fala, por que o Pai Nosso e a Ave Maria é a oração por excelência? Não sei que lá, daquele trecho da Bíblia, tal santo, não sei o que, acabou. Né? Então é uma coisa muito prática. E eu comecei a fazer tudo à risca. Eu, colérico que sou, resolvi seguir a regrinha tudo à risca. Né? E aí o que acontece? Bem, eu fui fazendo. Só que Santa Teresa ela fala assim, ó, você faz isso aqui e muito provavelmente Deus vai te dar algo em troca. E eu começava a fazer e esperava algo em troca e não acontecia nada. E eu falava, o que está acontecendo? Veja, isso me fez beirar até um certo ponto no ateísmo, que eu comecei a pensar, olha, se Santa Teresa está falando que é assim e que dessa forma vai haver alguma recompensa em certo sentido, e aquela recompensa não está acontecendo na minha vida, então, ou eu estou fazendo tudo errado, o que não estava fazendo, porque como eu falei, é um livro prático, é muito prático, não tem para onde você correr, não tem como o sujeito inventar da cabeça dele alguma coisa e fazer algo errado no que Santa Teresa está falando. O sujeito de fazer isso, ele tem que ser igual o que São Francisco de Assis chamava lá, o irmão burro, né? Ele tem que ser o irmão burro, só para ele fazer um negócio desse, mas porque é impossível. Impossível. Tá? Então, fazer as paradas, a prática tudo certinha, e quando chegava em certo momento, o que acontecia? Não vinha aquela recompensa. O que Santa Teresa estava falando ali não estava ligado à minha realidade. Só que eu, tolo que sou e ignorante da espiritualidade católica, não fazia a menor ideia de que aquilo ali que ela escreve para aquelas monjas já estava inserido dentro de um contexto muito maior da vida delas. E que não adiantava, era como se eu tivesse assim... as monjas com Santa Teresa estivessem nadando os 100 metros rasos desde o começo, né? Então elas estivessem lá desde o começo nadando, e eu chegasse assim no final do ponto de partida, no final na chegada, né? Pulasse na piscina na chegada e queresse dizer que eu ganhei também, entendeu? Que eu estou no pódio junto com elas, porque eu estou na chegada no mesmo ponto que elas. Peraí, eu não fiz o caminho que elas fizeram, né? O caminho anterior até aquele caminho de perfeição, ou seja, o livro do Caminho de Perfeição é um livro que é escrito de um santo para pessoas ou que já são santas ou que já são piedosas, ou seja, pessoas que já têm um certo grau de piedade, maturidade religiosa. E se você vai ler desavisado, pronto, você vai começar a achar que o que Santa Teresa está ensinando está errado em algum nível, em algum sentido. Então, essa relação com os livros é importante a gente ter. Não basta, hoje muitas pessoas ensinam, leia tal coisa, leia isso, leia aquilo outro, mas poucas pessoas estão ensinando como você deve olhar esses livros, como você deve olhar a sua vida por meio desses livros.
Então, esse é o ponto. Bem, são uns 15 minutos aqui. É, Ah, o Diego respondeu aqui. Peraí, que eu vou só ver se eu chamo ele aqui. Vou avisar ele aqui. Ele viajou aqui, velho. Nossa, meu Deus. Peraí, vou chamar ele aqui agora. Deixa eu ver, convidei ele aqui, vamos ver se ele vai. É porque não apareceu aqui o nome dele, que ele chegou. Então eu fui enrolando, enrolando, enrolando. Se deixar aqui, eu fico a noite inteira falando, entendeu? Vamos ver se ele vai aceitar agora. Deixa eu ver aqui. Vai, Diego, aparece aqui na live. Deixa de ser tímido, você não tem. De tímido você não tem nada. Enfim, mas voltando, tá? Não, para com isso. Olha a minha esposa aí falando, me denegrindo no meio da live, falando que eu excluí o convidado. Meu Deus do céu, eu passei a semana inteira falando que, não, eu conheço o Diego há muito tempo, assim, sabe? Bastante tempo, antes mesmo dele casar com a Carol e tal, né? Conhecia de uns grupos religiosos que eu tinha aqui, né? De homens católicos que iam casar. E aí, conheço ele, converso com ele normal. Então, aí tá eu lá no grupo do Telegram da gente, e tem um rapaz, não sei se tá vendo essa live aqui, o Lauro, que ele chega aqui simplesmente e falou assim: ah, porque eu tenho um atendimento com o Padre Leonardo Wagner e o Padre Leonardo indicou o Diego. Eu falei: como assim o Padre Leonardo indicou o Diego? Não tô sabendo, o cara tá famoso, entendeu? O cara tá com moral e ninguém tá me avisando um negócio desse. Eu converso com o cara quase todo dia, entendeu? Né? Sempre que tem oportunidade eu mando uma dúvida pra ele, enfim. Ah, o Lauro aí. E aí, Lauro? Então, cara, seu psicólogo tá enrolando aqui, velho. Eu já falei quase praticamente toda. Quase toda a minha parte praticamente religiosa, etc e tal. E eu não sei qual é a dele, o que está acontecendo. Não sei se é a internet dele e tal. Enfim, vamos tentar chamar de novo ele aqui. Pera aí. Ele pode estar no meu perfil pessoal também, achando que vai ter live lá, mas eu vou avisar ele aqui, é no História Católica, cara. Enfim, mas é isso. Então, só para finalizar o que eu estava falando antes sobre minha experiência, né? Então eu ficava nesse problema. Ó, o que estou fazendo não está relacionado ao que está acontecendo. E aí eu tive muita, mas muita sorte. Né? Muita, muita sorte. Eu vou sair, vou falar com ele, deixa eu só terminar essa história aqui. Vai que ele aparece também, né? Enfim. Mas enfim, então eu tive muita sorte de meu padrinho, uma pessoa bem instruída, religiosamente, etc., né, que falou: cara, você tá fazendo uma coisa, você bota o pé no freio, entendeu? Aí quando ele falou bota o pé no freio, o que que eu fiz? Larguei o caminho de perfeição na metade, e aí comecei a ter todo um processo para entender o que é a santidade de forma mais profunda, ver a vida dos santos, né, conhecer a história da igreja. É o que eu falo para vocês todo dia aqui, ver um pouco de literatura para entender também que geralmente a gente pensa assim: ah, tem eu sou um cara pecador, tem um cara lá que é afastado da igreja, totalmente pecador, e tem um santo. Não, olha, entre essas três pessoas tem um monte de graus de moralidade no meio. E aí você precisa entender que de você para o santo, óbvio que é uma grande diferença, mas até você chegar lá, você não vai chegar de uma vez e virar santo. Deus não age de forma tão violenta assim na graça. Ah, agora ele chegou, agora que eu vi aqui. Finalmente. Vamos lá, já chamei. Já te chamei já, cara. Tô só esperando você entrar. Não sei o que que tá. Ah, agora foi, finalmente. Fala, meu povo! Desculpa a demora, E aí, gente. cara, você atrasou, hein? Eu comecei a enrolar aqui. Cara, nem fala, eu sei. Eu falei assim: eu vou enrolar aqui, entendeu? Aí tô falando, quando eu vejo isso 15 minutos. Meu Deus, cadê o Diego? Não é possível. Demorei muito, os atendimentos meus hoje, ao longo do dia, foram muito complicados. Eu escrevi demais, tive compromissos. E meu dia o negócio tá trash pra mim, tá? O negócio tá complicado. Mas assim, Rapaz, até a avó, tanto ficar falando o dia inteiro, até a voz tá sumindo um pouco. Então, assim, vocês vão me desculpando já por isso. Minha voz tá falhando aqui, tá? Aham. Olha o Vamos Laura aí, lá. seu Tudo atendido. bem, gente? Tudo Seu bem? atendido aí, ó, seu paciente aí, mandando mensagem loucamente aqui.
Meu paciente tá aqui? É, lá no Instagram da instante aí, eu falei. Olá! Tá quantos aqui que eu. Lauro! Naquele paciente. Ei, Lauro, meu querido, tudo bem? O Renato está aqui. Oh, meu Deus do céu. Tô em casa. É bom ficar mais à vontade, né? Ai, ai, tá bom, tá bom. Eu só vou pedir Eu tava falando no desculpa. começo que é assim que funciona a dinâmica, né? Tá me ouvindo? Como? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir direito? Tô te ouvindo sim. Eu só vou pedir desculpa porque meu telefone acabou Ah, descarregando. Eu tô com. É um iPhone, né? Então, ah. assim, ou você carrega ou você coloca o fone. É uma merda, velho. Esse é o Não, eu problema. tô Esse é o problema. escutando. Então, assim, eu vou ter que ficar. Você consegue me escutar bem? Tá tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Eu tô escutando você mais ou menos, mas dá pra ouvir É, também. eu tava falando com o pessoal aqui que o fluxo é assim que funciona. Deus manda os caras pra cá escrupulosos, aí eu mando pro Padre Leonardo, vai, e o Padre Leonardo manda pra você. É assim que funciona. Aí é por isso que você na live tá todos os seus pacientes aqui, entendeu? Eu imagino, é verdade, é verdade. Faz uma triagem, né? Faz uma triagem antes de chegar. Exatamente, a triagem da psicologia. Não, rapaz, mas você tem que concordar comigo que esse negócio dos escrúpulos é um troço que pega muito, principalmente dentro da religião do catolicismo, né? Nossa religião aí pega bastante, pega pesado com esse pessoal. É muito comum, né? É muito comum. E assim, os padres passam um aperto com o pessoal porque eles não sabem responder tanto assim. Eles É. não sabem dar, primeiramente, não tem tanto tempo para dar tanta atenção para o povo todo que demanda atenção, né? E, em segundo lugar, tem que ter muita paciência para você conseguir sanar todas as dúvidas de uma pessoa extremamente escrupulosa. Porque quando a gente fala de escrúpulo, a gente não fala só do escrúpulo ali do compêndio religioso, como a gente estava falando agora há pouco, né? Tem pessoas que mesmo antes de ter escrúpulos, elas já sofriam de algum mal do tipo assemelhando-se à ansiedade ali, ou toque, ou qualquer outro tipo de doença ali, né? Que pode ceder para ele, que pode se converter ali em sintomas que absorvem o tema escrupuloso, vamos dizer assim, sabe? Uma pessoa, assim, por exemplo, que tem toque, ela tem uma facilidade muito grande. Se ela entrar numa religião, qualquer religião que seja, né? Ela vai acabar absorvendo aquele tipo de conteúdo religioso para o seu tema. É como se fosse o tema do toque dele daqui para frente. Algumas pessoas vão fazer isso. E aí, dentro da religião, dentro da igreja, dentro do catolicismo, você vai encontrar essas figuras. Você vai encontrar gente que está doente e acaba absorvendo o tema da religião, né, que se transforma nos próprios escrúpulos da pessoa, né? E aí, quando você vai para o padre, Uhum. uma pessoa dessa vai para o padre, né? Gente, o padre não é psicólogo. O padre, às vezes, tem uma formação muito boa, óbvio, né? Não só dentro da religião, não só, né, aquilo que ele já estudou a respeito da própria religião, mas também às vezes, ele não está preparado para lidar com questões escrupulosas de uma pessoa que está doente, sabe? Agora eu tô falando de uma doença Uhum. mesmo, patológica, psicopatologia mesmo, tá? E acaba chegando nas minhas mãos, depois dessa triagem aí, acaba chegando nas minhas mãos se essas pessoas que realmente ainda não identificaram nelas os problemas mais profundos, né? Os problemas que carecem realmente de uma avaliação mais especializada em cima, né? Yuri, eu corri tanto, eu esqueci de pegar minha água. Só um tempinho, tá? Vou me ausentar de Vai lá, novo. vai lá, vai lá. Isso que eu estava falando, só para a gente não ficar de bobeira aqui também, tem a ver com um pouco da minha experiência que eu falei. Porque a níveis de escrúpulo, eu sempre falo para você, as coisas não funcionam no preto ou no branco. Tem sempre níveis das coisas que nós vemos. Né? Deus criou a ordem divina na criação, funciona assim. A desordem, obviamente, também, porque a desordem ela não existe. Lembra que falamos do mal? Que o mal não existe em si, mas que ele é uma corrupção do bem? Então, a desordem é uma corrupção da ordem. Então, se a ordem possui níveis, a desordem também terá níveis. Né? Se você for estudar qualquer tratado de demonologia, todos os exorcistas vão ser categóricos em afirmar que, olha, não, todos os demônios não são iguais. Tem uns que são mais complicados do que outros para exorcizar. Né? Tem alguns problemas ou seja, isso quer dizer que no inferno há uma hierarquia. Então, na desordem, na doença, né, na desordem psicológica, há uma hierarquia. Então, o que eu estava falando antes, da minha experiência pessoal,
ela entra numa desordem mais simples, mais suave, que era a coisa mais do que o Diego geralmente tende a chamar de pensamentos, não é isso? Pensamentos escrupulosos. Estava contando aqui que eu estava lendo Santa Teresa d'Ávila e ela dava as práticas para a gente fazer espirituais. E falava, ó, essas práticas espirituais vai acontecer tal coisa. Aí eu começava a fazer, eu, todo que é o colégio metódico, começava a fazer tudo direitinho. E aí não acontecia, entendeu? A recompensa não acontecia. Eu falei, esse negócio tá de sacaneando. Pela puto da vida. Eu comecei a brigar com Santa Teresa, entendeu? Tá Não, aí, tipo, aí eu comecei a ficar assim, na paranoia, entendeu? Porque eu começava a rezar e eu não conseguia rezar de fato, porque eu ficava pensando, né? Que, ó, eu tô cumprindo passo 1, passo 2, passo 3, e cadê a outra parte que é que Deus que tem que agir? E não tá acontecendo, entendeu? E aí eu comecei a ver, olha, isso está gerando algum desajuste. E aí o meu padrinho me orientou, ó, freia, bota o pé no freio, suspende um pouco essa leitura e vai focar em outros temas, vai focar na cética, na doutrina, enfim. E funcionou, entendeu? Mas é o que eu estava falando com eles. Isso é um nível de escrúpulo que é menor, não chega a ser uma patologia, como você fala, que é algo, né, diagnosticado, etc. A pessoa tem que fazer toda uma programação, enfim. Aí você puder explicar essa diferença para as pessoas também, porque as pessoas não conhecem, e aí quando elas conhecem uma coisa nova, tudo vira aquela coisa nova, entendeu? Tudo vira escrúpulo, né? Mas às vezes não, às vezes o sujeito é só uma pessoa que é ignorante na fé, sei lá, desconhece algum problema, ou está só com algum problema de entendimento de uma coisa que tem que fazer, como era no caso, né? Uhum. Enfim. Perfeito. Pois é, esse escrúpulo que você está falando aí, essa absorção indevida dos conhecimentos e tomar aquilo ali de uma forma tão radical, essa tendência a radicalizar, né, o conhecimento absorvido, ele é comum, né? Vamos dizer assim, a pessoa que, por exemplo, aonde que acontece a maior parte, onde você encontra uma população mais afetada pela escrupulosidade? É dentro dos recém-convertidos, sabe? Lá nos recém-convertidos, por quê? Exatamente por causa de uma falta de catequese, sabe? A falta de catequese nas pessoas, a introdução na religião, começar a observar parâmetros religiosos de uma maneira desconhecida ou nova, né? Faz com que a pessoa esteja visualizando ali de uma maneira muito imperfeita aquela realidade e acaba avaliando de acordo com aqueles parâmetros que absorveu de forma muito rápida, imprecisa, né? E inconclusiva ainda, vamos dizer, sabe? Esse escrúpulo que você passou é simplesmente uma falta de conhecimento. Basicamente é uma falta de conhecimento, vamos dizer assim, sabe? A pessoa careceu um pouco mais de catequese ali, foi no padre, o padre orientou, ele obedeceu, seguiu de acordo com as orientações do padre, daqui a pouco se livra daquilo ali. Você vê que é simplesmente uma falta de catequese básica ali, uma falta de conhecimento. Não chega a ter uma mentalidade rígida, sabe uma mentalidade rígida? Uma mente rígida? Quando você conversa com uma pessoa assim, e a pessoa ela não consegue olhar para nada além daquela reta, assim, né? Além daquela retazinha que ela vê na frente dela, sabe? Ela não consegue, ela sempre está enviesada com respostas preparadas na cabeça dela. É um radicalismo que prejudica muitas pessoas que absorvem rapidamente os conteúdos da fé, porque elas entendem tudo como se fosse uma verdade muito completa, simplesmente dentro daqueles parâmetros que ela conseguiu avaliar naquele momento. É perigoso, né? Mas para as pessoas que não estão adoentadas, que não estão ali vinculadas com nenhum tipo de patologia, elas conseguem se endireitar. Fora desse radicalismo, estou falando, tá? Mas quando a pessoa, agora, outro caso, são pessoas que, por exemplo, você vê um bracinho ali, uma tendência à ansiedade, vamos dizer. A pessoa tem uma tendência à ansiedade. A pessoa que tem tendência à ansiedade, qual que é mais ou menos o parâmetro de comportamento mental que ela tem? Medo, sabe? A pessoa tem ansiedade, normalmente, os parâmetros são o medo ali dela, né? Elas vivem cercadas por muitos medos, elas ficam aflitas, elas têm sentimentos, elas ficam muito sensíveis, né? Então, assim, quando ela absorve um conteúdo, por exemplo, vamos falar de religião aqui, quando a gente fala do catolicismo, a gente fala de pecado, condenação, céu, inferno, e tudo isso remete a pessoa, talvez, a pensamentos um pouco catastrofizantes, do tipo, se eu errar, se eu cometer um erro, sabe? O que vai acontecer comigo? Eu posso ser condenado. Eu posso ir para o inferno. Isso aqui foi um pecado grave. E tudo isso para ela é uma coisa muito insuportável, sabe? É um conteúdo insuportável. É insuportável para mim, né? É insuportável para mim pensar
de uma maneira tão fatalista nas coisas. É insuportável para mim pensar nesses resultados. Então, eu evito de todas as formas qualquer coisa que possa me levar a esse caminho. Então, ela acaba criando um critério elevadíssimo, elevadíssimo, para nunca cair num tipo de engano, nenhum tipo de erro que faça com que ela seja condenada, né? Você vê que o conteúdo da pessoa é o medo em si, e ela absorveu um risco que é próprio ali da religião. Então, ela absorveu um tema da religião para aquilo que ela tem de medo já. Tá entendendo? É um medo pré-estabelecido onde ela pintou. Sim. É um medo pré-estabelecido onde ela pintou com o tema da religião, né? E aí, não só, obviamente, a ansiedade aqui, ela fazia parte ali do... ela fazia parte antigamente dos diagnósticos que nós dávamos a respeito de toque e tudo mais, né? Mas o que mais afeta a pessoa escrupulosa e o que mais chega para a gente através dos padres, né? O padre Leonardo Wagner, principalmente, são pessoas que são afetadas pelo toque, sabe? Sabe, gente? Transtorno obsessivo compulsivo lá, né? Transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem um pensamento obsessivo e um comportamento compulsivo, né? Então, assim, a pessoa tem pensamentos que vêm na mente dela de uma maneira muito frequente e é doloroso, sabe? A pessoa tem pensamentos invasivos, intrusivos, que vêm na cabeça dela, que frequentam a cabeça dela de uma maneira tão veemente, tão presente, vem com tanta força e causa tanta agonia, ansiedade na pessoa, que acaba sendo constatado como se fosse uma patologia mesmo, tá? E aí nós estamos falando aqui, eu estou falando assim, estou falando do toque, tá? Estou falando do toque, do transtorno em si, e aí o transtorno em si, dentro dele, nós temos algumas especificidades, vamos dizer, né? Por exemplo, os pensamentos, que são os pensamentos obsessivos, né? Tem vários temas, mas normalmente envolvem risco, responsabilidade, medos. E aí a pessoa que tem toque, quando entra numa religião, ou quando vem para o catolicismo, ela acaba absorvendo o tema do catolicismo e transformando isso numa obsessão. O pensamento que vem na cabeça, que machuca, que dá agonia, que gera ansiedade na pessoa, que gera angústia na pessoa, tem um tema religioso. Por exemplo, aqueles pensamentos sexuais. Eu estou tendo um pensamento, os pensamentos sexuais são coisas que incomodam geral. Você, tendo pensamento sexual, você deve ter terabytes de pornografia, como várias pessoas passaram pela vida pregressa aí, né? A maioria dos homens tem problema com pornografia, isso é um mal de muito tempo já. Se aparece uma imagem pornográfica na sua cabeça, como é que você fica, Yuri? Ah, é para responder mesmo? Responder. Como é que você fica? Não, Você sendo uma pessoa católica, você sendo uma pessoa... Como é que você fica? Você fica constrangido, né? Você Constrangido. tenta, opa, o que está acontecendo aqui? Você muda, né? Exatamente. Vai mudar um Agoniado. pouco do pensamento. Exatamente, agoniado. Aquilo incomoda. Você fica ansioso. Mas você sabe que aquele pensamento ali não é um pensamento que você consente. Ele apareceu, não é? Ele apareceu. Você tem lá, puxou a memória não, você nem puxou a memória, veio na sua cabeça. E os pensamentos não são uma força controlável na nossa mente. Você não tenta controlar pensamentos. Quanto mais você tenta controlar, menos você consegue controlar na verdade, tá? É paradoxal. Exatamente, Mas a pessoa que tem sensibilidade, esse pensamento veio na sua cabeça, sente uma agonia, fugiu de sair, não consenti, não tem nada a ver com isso. Não é uma inclinação moral. Mas a pessoa que tem toque, ela não consegue se desfazer desse pensamento antes de adquirir uma certa culpa em cima disso. Vem um pensamento na cabeça dela, ela já administra aquilo ali como se fosse um pecado grave. Ela não tem uma consciência do alerta, ela não tem uma consciência de consentimento. Ela não tem às vezes pode ser uma catequese, pode, mas às vezes a pessoa tem uma sensibilidade tão grande que quando esse pensamento visita a cabeça dela, ela sente uma ansiedade muito mais potente do que a gente. Ela tem uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Então, assim, foge do escopo ali da catequese. Não é mais... Aqui nós não estamos falando mais de catequese. Aqui nós estamos falando de uma mente, de um cérebro que tem uma sensibilidade muito grande, que quando absorve conteúdos religiosos, esses conteúdos geram uma ansiedade muito maior nelas. Entende? E aí tem uma experiência muito grande da pessoa que é escrupulosa. Que a pessoa que está ali no escrúpulo, que vai lá no vídeo do padre Leonardo, escuta o negócio lá e pronto. Ah, tá, entendi, beleza. Estava me gerando uma certa ansiedade. Agora não, agora tá tranquilo, tô esclarecido. Essa pessoa não consegue.
os pensamentos vêm como se fossem obsessivos, né? A pessoa tem toque, ela tem pensamentos obsessivos, né? Então, assim, o pensamento vem e vem com uma frequência e ela absorve aquilo ali, administra aquilo ali com muita ansiedade, ela tem um choque, ela tem uma ansiedade muito grande e tem uma necessidade muito grande de controlar aquele pensamento para que ele não volte, porque é muito desconfortável e dá muita angústia para a pessoa pensar que ela pode estar sendo condenada, sabe? Pensar que aquilo ali é terrível, aquilo ali é um pecado grave, né? Então ela catastrofiza muito em cima das coisas, né? Então você vê assim que não é só a catequese que basta. A pessoa tem uma sensibilidade no seu cérebro. Opa, apagou aqui para mim. Ela tem uma sensibilidade a quem no seu cérebro, sabe? Então, assim, isso diferencia muito uma pessoa que tem toque de uma pessoa que tem toque absorve como se fossem conteúdos escrupulosos. Inclusive, no nosso compêndio lá, você vai encontrar que dentro do toque você tem uma particularidade lá dos pensamentos obsessivos, né? Você vai ter lá escrupulosidade. Só que trata aqui de temas morais gerais, sabe? Dentro do compêndio da psiquiatria mesmo, né? Temas morais de uma forma geral. O tema violência, o tema sexual, homossexualismo, tudo isso está ali abarcado. Agora, quando você fala da religião, é diferente. Você está falando daquele toque que fala... toque não. Você está falando do escrupuloso que tem uma tendência mais inteligente, que consegue se desfazer rapidamente, e daquele escrupuloso que é mais rígido, né? Que ele não consegue se desfazer simplesmente daquilo ali só por causa da catequese. Essa pessoa vai procurar o psicólogo normalmente só quando ela começa a ter crise de pânico, por exemplo. Ela começa a ter ataques de ansiedade. Ela começa a parar de dormir, sabe? E aí você começa a diferenciar as coisas de uma forma muito mais clara, né? O Fábio vai perguntar para você, Diego, olha, ele está começando, ele é muito insistente. Ele fez a mesma pergunta para mim 10 vezes. Ele foi no privado de outros padres perguntar a mesma coisa. Ele visitou tantos vídeos, sempre com a mesma pergunta, sempre com o mesmo tema, e nunca se satisfaz, sabe? Não, essa questão da pergunta mesmo, eu já cansei de ver. Rapaz, o sujeito faz uma pergunta aqui, aí eu vou olhando os stories, às vezes no tempo livre, né, das páginas que eu sigo, aí vejo o Rafael Goldberg, que tá a mesma pergunta lá. A pessoa não muda nem a vírgula. Depois assim, não, mudou alguma coisa, ela copia e cola, está disparando, entendeu? Em todos os perfis, assim. A pergunta idêntica. Eu falei assim, caramba, a pessoa tá querendo responder mesmo, tá complicado, né? Ela não se satisfaz, Yuri. Não é uma questão de se satisfazer mesmo. Aí você vê que não é uma questão de catequese mesmo. Não é uma questão de orientação, né? Uma pessoa que está sofrendo de escrúpulos, meramente escrúpulos lá, ela vai procurar um diretor espiritual, né? Não é jogado para mim. Não, quando estou falando aqui com você, estou falando como psicólogo mesmo, né? Mas quando a pessoa começa a ter insistências disfuncionais, essa pessoa normalmente ela prejudica a própria vida, sabe? Não só a própria vida, mas a vida das pessoas ao redor, né? Ela prejudica o relacionamento dela. Tem aquela pessoa, nossa, não posso abraçar. Não posso abraçar você, sabe? Não, a gente falou demais no telefone. Eu acho que eu estou gastando muito dinheiro no telefone com você, sei lá o quê. Isso é desperdício, sei lá o quê. Chega no último, né, no último raciocínio dela, é pecado grave, né? Sempre assim. Sempre tudo acaba em pecado grave na cabeça da pessoa. Ela vive num mar de dúvidas que sempre acaba na própria condenação dela, de alguma forma, né? E aí ela tem uma certeza absoluta. Isso aqui é uma das crenças comuns da pessoa que tem toque, da pessoa que tem uma escrupulosidade muito elevada, né, ou que chega a ter toque. Ela tem a crença de que consegue ter uma certa certeza absoluta das coisas, sabe? Ela tem uma necessidade de correr atrás de um fechamento 100% naquilo ali. Eu consigo fazer isso, eu consigo chegar no 100% desse questionamento meu. Em algum momento eu consigo finalizar essa questão minha e ela vai numa busca sem fim dessa certeza absoluta. Coisa que acontece? Não acontece, meu querido. Você não está procurando certeza. Você não vai achar certeza. Você está boiando na pergunta mesmo. Você só acha que existe uma certeza. E essa é uma das crenças que fazem as pessoas não se satisfazerem com nada, sabe? É a que mais tende a dar trabalho para os padres, sabe? Porque a pessoa nunca fecha no questionamento, ela sempre está procurando, vai procurar um vídeo, vai procurar um livro, vai procurar outro padre, até ter uma certeza absoluta que elas nunca conseguem achar. É um problema que, por mais que pareça de imediato mais simples de resolver, mas que na raiz dele carrega algo muito, muito, muito complicado, né?
Porque às vezes pode desencadear aquela síndrome do pensamento acelerado também. Eu já ouvi falar sobre essa síndrome. Ou não Já tem nada a ver, são coisas diferentes. é um termo cunhado por Augusto Cury até, né? Ele fala sobre síndrome do pensamento acelerado, mas assim, como que nós compreendemos, né? Eu sou psicólogo, eu me apego né, à leitura psicológica, à leitura psiquiátrica, né? E não existe no compêndio, não existe no nosso DSM, não existe no nosso CID um transtorno ou uma síndrome como se fosse pensamento acelerado, com esse nome. Ela está ali como se fosse um sintoma. É um sintoma vinculado com ansiedade. É um sintoma dos nossos tempos, né? A pessoa tem uma percepção muito exagerada, ela tem uma percepção muito sensível a respeito dos pensamentos. E se você tem uma percepção sensível a respeito dos pensamentos, você vai perceber que os pensamentos eles não são lentos, né? Eles são construídos e desconstruídos de uma maneira muito rápida no nosso cérebro, né? Evocados ou não evocados, se você tem uma percepção voltada para o seu cérebro, você vai perceber que os pensamentos são construídos de uma maneira muito acelerada. Só que essa sensibilidade é muito elevada nas pessoas com ansiedade. Fora que o estado de ansiedade, propriamente dito, ele já eleva a capacidade da pessoa pensar rapidamente sobre as coisas, né? Porque quando você está ansioso, você liga o seu sistema do medo. O seu sistema do medo, ele está pronto ali para te dar respostas rápidas e funcionais em momentos de perigo. Em momentos de perigo, normalmente perigo você pensa de uma forma rápida. Você tem que ter uma resposta rápida. O que você tem que ter também? Uma mente rápida, um pensamento rápido em cima daquilo. Então a mente fica muito rápida em cima também, né? E a sua percepção mental em cima disso te dá um desconforto muito grande, né? Então você encontra mais esse tipo de sintoma, né? Ou síndrome, né? Você pode chamar de síndrome também, em pessoas que padecem de ansiedade. Entendi. Nesse caso, então, a gente fala um pouco que a gente já definiu, acho que ficou bem delineado aqui, que há níveis, né, de escrúpulo, e que nem todos são resolvidos da mesma forma, né? Mas para as pessoas que estão no nível mais simples, mais básico, né, como é que elas podem tentar impedir que o quadro se agrave, né? E se elas estão nesse nível, não somente ficar assim, não somente isso impedir que o quadro se agrave, mas também tentar sanar esse problema, né? Porque assim, as pessoas às vezes me perguntam assim, você teve escrúpulos, como é que você resolveu? Eu falei, cara, eu não lembro, eu lembro que eu deixei de ler o livro que estava me causando esse problema, me aprofundei um pouco mais religiosamente, me aprofundei até na vida, né, no conhecimento humano, né? Então, a leitura de grandes obras literárias, etc., aprofundamento, porque eu comecei a ver o seguinte, que a minha percepção era a seguinte, olha, tem um conhecimento vasto, e aí as pessoas confundem conhecimento vasto com conhecimento profundo. Então é como se eu estivesse olhando o mar inteiro e achando que eu estava conseguindo ver as cavernas debaixo do mar, os peixinhos, os tubarões, né? E aí eu comecei a pensar o seguinte, olha, eu não estou vendo o que está lá embaixo, eu não estou vendo o que está lá embaixo profundo. Eu estou vendo só o que está abrangente, o que está por cima, mas eu tenho que aprofundar esse negócio aqui para eu poder sair dessa sensação de que, ó, tá tudo correto, tá tudo em paz, as coisas são assim mesmo, você já acabou, entendeu? Ou você se adequa ou já era, entendeu? Então, acho que foi mais ou menos isso. Mas se a gente conseguir elaborar aqui, seria muito bom, assim, pelo menos o pessoal que tem esse problema aqui, às vezes, ajudaria bastante. Né? Eu acho que você já deu uma orientação boa para eles. De certa forma, isso aí. Eu nunca tinha escutado dessa forma. Gostei dele, gostei. Mas o que acontece, meus queridos? Olha, falando assim de dicas de como você tem que tratar os escrúpulos, primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar conhecimento, tá? E nisso de uma forma assim, ponderada, sabe? Você tem que procurar conhecimento para um esclarecimento próprio sobre os assuntos que você tem dúvida, entendeu? Isso é bobo, isso é uma coisa óbvia de você pensar, de você imaginar. Você tem que procurar conhecimento, você tem que procurar conhecer sobre os temas que você tem dúvida. Isso aqui separando, né? Separando a parte patológica e falando, puxando ali do básico dos escrúpulos, né? Aqui essa indicação é mais para a galera mais básica, a galera que está assim, com aquele escrúpulo mais, né, de conteúdo. É aquele que você falou no começo, né? Não é a galera que está na paranoia total, não. Jogando frase, O negócio é o quê? É importante que vocês saibam que, olha só, primeiro, na minha função de psicólogo, não só trato toque nas pessoas. Eu estou aqui para fazer com que as pessoas se reorganizem internamente a respeito de assuntos que trazem sofrimentos para eles. Às vezes, o escrúpulo realmente
é um dos assuntos que vem mesmo com pessoas que não têm toque, sabe? Óbvio, né? Isso é óbvio. As pessoas estão tratando pensamentos disfuncionais comigo. Quando elas chegam para mim, eu trato tudo como se fossem pensamentos disfuncionais e crenças que nós chamamos de crenças mal adaptativas e desadaptativas. Nós vamos olhar a pessoa lá, desde o seu passado, como que ela foi criada, por que ela cresceu desse jeito, o que aconteceu na criação dela para desenvolver pensamentos tão irracionais a respeito de certas realidades. Ok. Quando a gente está dentro dos problemas que normalmente circulam aí, mais voltado para a igreja, mais voltado para a religião, quando as pessoas têm dúvidas, você primeiro procura esclarecimento. Permanecendo esclarecimento, você tem que saber primeiramente como que funciona o seu aparato mental, sabe? Como é que está funcionando os meus pensamentos? Como é que está engatilhado os meus raciocínios? Né? Como é que está engatilhado o meu raciocínio? Se eu estou ali trabalhando com a realidade ou se eu estou trabalhando com uma realidade disfuncional, uma realidade enviesada. Como você falou alguma coisa? Não? Uma realidade enviesada, né? Por exemplo, se você pega um livro lá, você pegou um livro, leu a respeito do tema que você estava querendo matar a sua dúvida, você leu aquilo ali e, mesmo assim, permaneceram os sintomas, permaneceu um incômodo muito grande, você já tem que começar a trabalhar a possibilidade de você estar passando por algum tipo de transtorno, alguma coisa prévia, ou você está começando a dar passos em direção a um transtorno, tá? Você está começando a desenvolver algum tipo de grau de transtorno, mesmo que seja ali uma ansiedade mais leve, um TAG, uma depressão, porque a depressão também desenvolve nas pessoas alguns pensamentos intrusivos, sabe? Pode ter pensamentos obsessivos ali, frequência de pensamentos obsessivos que podem ter conteúdo religioso, sim, tá? Eu já atendi muitas pessoas que estavam ali com pensamentos que tinham um julgamento muito relacionado com escrúpulos e estavam depressivas, tá? Então, primeiro cuidado é esse. Você tem que avaliar se você está avaliando a realidade com honestidade mesmo, sabe? O seu crivo de avaliação da realidade está sendo honesto, sabe? Você olha ao redor. Por que só você que está sofrendo tanto com esse negócio? Por que as pessoas dentro da igreja... Por que o padre não está sofrendo tanto com esse negócio? Por que ele faz certa coisa e eu não consigo fazer? Por que fulano faz desse jeito e eu não consigo fazer? Sendo que toda vez que eu faço, eu fico sofrendo com escrupulosidade, com um sofrimento a mais, com uma ansiedade a mais. Por que isso está acontecendo comigo? Você já começa a definir melhor se você está agindo de acordo com parâmetros um pouco mais normais ou parâmetros um pouco mais radicais, de um pensamento muito rígido. Porque, como eu sempre falo para meus pacientes, Yuri, o que define uma coisa e outra é exatamente a rigidez que esses pensamentos se apresentam, tá, gente? Se você contestando eles não se amolecem, eles não flexibilizam, você não consegue destruir, você não consegue substituir esses pensamentos e você só fica ali sendo configurado por coisas, você só fica ali sendo secundado por coisas muito violentas na sua cabeça, por pensamentos sexuais muito graves, por coisas que não saem da sua cabeça e frequentam muito, pronto. Procura um psicólogo. Beleza? Fora isso, o que você tem que fazer? Já tem psicólogo aí. A Gina aí, já comentando, já tá querendo fazer o jabá dela aqui. Ela não conta. A triagem aqui é só história católica, Padre Leonardo e Diego. Não tem uma quadriagem, é uma triagem só. Isso. A Gina deve estar tão cheia de escrupulosos quanto eu, com certeza. Porque o Padre Leonardo sempre diz. Eu imagino. Nós dois, eu nem sei. Eu imagino. Tem mais uma psicóloga também que ele indica, se eu não me engano. Tem mais uma psicóloga que ele indica muito também. Então, vou começar a indicar ela também para a galera daqui e para ela. Como é que é? Vou começar a indicar ela também para a galera e para ela também. Pode indicar sim, com certeza. Com certeza. Ela é melhor do que eu. Depois você me paga essa, tá, Gina? Ó, meu querido, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que saber ignorar. A primeira coisa, na verdade, é uma psicoeducação em cima disso. Né? A psicoeducação que nós fazemos na psicologia é fazer com que a pessoa compreenda esses parâmetros errados de avaliação da mente. Beleza? Está avaliando de uma forma errada. Nós fazemos ela compreender, né? Nós fazemos ela compreender que esse tipo de mentalidade que ela carrega sobre si, sobre a realidade, é um tipo de parâmetro de avaliação errado, é um crivo errado. É muito radical, é muito rígido e, por isso, patológico. Né? O que define a patologia para a gente é a rigidez da mente da pessoa. Tá? Se você está aí, você fica com esse pensamento insistente dependente da catequese, pode ter certeza, meu querido. Vai se encaminhando já, tá? Procure higiene lá.
Olha só. E aí também a psicoeducação ela se baseia em quê? Você explicar para a pessoa o que se trata esses sintomas, o que se fala, o que nós estamos falando aqui. Já explicamos de novo, tá, Yuri? Que nem todo mundo tem toque, nem todo mundo tem transtorno de ansiedade, ou bipolaridade, ou enfim, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que todo mundo carece dessa certa explicação, tá? Mesmo lá da base, todo mundo carece desse tipo de explicação, que você não pode alimentar ou dar valor a uma mentalidade que é muito rígida, tá? Muito radical. Explicando isso, a pessoa tem que entender que ela tem que saber ignorar, sabe? Sabe ignorar? Você já ignorou uma pessoa? Você já conseguiu ignorar, sei lá, sabe quando você está falando com uma pessoa muito chata, né? Que ela não tem significância nenhuma na sua vida e ela é muito chata, você ignora, né? Ela passa batido, você não lembra de nada do que ela falou. Os pensamentos escrupulosos têm que ser tratados dessa forma, né? Quando nós temos a ficar ruminando, né? Ficar ruminando pensamentos escrupulosos de uma maneira que você quer uma conclusão para aquilo ali, de uma maneira que você quer achar um fim, que você quer dar um fim para aquele pensamento, entre aspas, né? Porque não é isso que acontece, a pessoa acaba voltando muito nos pensamentos, ela acaba duvidando mais ainda deles, e acaba acrescentando mais sentimentos negativos ainda a ele. O que você tem que fazer? Logo de cara, quando você começa a ruminar um pensamento, quando você começa a voltar em certos pensamentos, ou se perguntando será que foi, será que sei lá o quê, você tem que saber ignorar. Você tem que compreender que ignorando é o caminho melhor que você pode fazer por aqui. Conhece-te, aceita-te, né? Você tem que saber que aquilo ali tem que saber, você tem que ter uma compreensão daquilo ali, né? Que aquilo ali não é um pensamento que você pode ficar retornando, sabe? Que não é uma coisa que você tem que ficar ruminando o tempo todo, que não é uma coisa que você tem que ficar no será. Quando bater o será, você tem que saber ignorar, né? Passa batido, vai fazer outra coisa, se entrete, sabe? Faz alguma coisa que não tenha nada a ver com aquele tipo de atividade. Quando eu estou falando aqui de pensamentos que vêm como figuras, como imagens, sabe? Como questões que envolvem mais uma autoculpa muito grande, sobre coisas, principalmente que você tem questionamentos, né? Que você não tem uma certeza absoluta. Porque a natureza da consciência que está mais afinada, vamos dizer, mais afinada, é de você ter uma certeza absoluta naqueles pecados que são graves. Perfeito? Você vai ter uma certa certeza naqueles pecados que são graves. Você vai ter uma certa certeza quando você cometeu um pecado mais grave, né? Aí falando um pouco da religião. Se você não tem essa certeza absoluta, é aconselhado que você não fique voltando no será, sabe? Que você não fique voltando naquela questão ali para ter certeza absoluta, porque é uma certeza absoluta que você nunca vai ter, porque a sua inclinação já está viciada, tá? Então é melhor que você pare por ali mesmo, ignore. Você tem até alguns exercícios que eu uso com as pessoas para que ajudem, auxiliem eles a ignorar melhor esses pensamentos, né? Mas assim, se você não está prejudicado por algum tipo de transtorno, é muito mais fácil você se adaptar, é muito mais fácil você conseguir ignorar os pensamentos ou a sua vontade e inclinação de retornar naquele pensamento para ver se você realmente cometeu aquele pecado, se você pensou realmente aquilo ali, se você fez aquilo ali realmente. Entendeu? É uma das coisas que nós damos para as pessoas. Perfeito. Eu vejo também que, às vezes, lidar com a situação com um certo cinismo ajuda, né? Eu estava lembrando agora, você estava falando aí, de São Bernardo, que logo no começo da conversão dele, parece que ele fez alguma peregrinação, uma coisa assim, não me lembro, e aí alguém ofereceu uma casa para ele foi dormir num canto, né? E aí a dona da casa, né, queria se engraçar com ele, e aí entrou no quarto dele para poder fazer ele cair no voto de castidade, etc. Ele, geralmente, o escrupuloso, quando lida com a situação em que ele vê o pecado, assim, a possibilidade de pecado, a tendência dele é se enraivecer. Ele buscar uma espécie de auto-juízo, de autocondenação, e aí ele fica naquele mecanismo. Mas aí, por exemplo, São Bernardo, ele chega e vê essa situação, né, a mulher meio que quase seminua diante dele, e ele começa a gritar: ladrões, 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 entendeu? E aí a mulher fica com medo. Primeiro a mulher achou que tinha de fato ladrões na casa, entendeu?
E segundo, porque todo mundo da vila ouviu, entendeu? Pensou, não, deve ser ter alguém roubando gente aqui, né? Mas ele tá querendo gritar que era ladrões da graça de Deus, entendeu? A mulher tava querendo roubar a graça que tinha, entendeu? Então, é, é, pode parecer assim, da hora, né? Uma certa coisa, a pessoa leva assim, tipo, a vida com Deus muito a sério, no sentido assim, sem uma certa nuance, para ele saber balancear e lidar com os problemas, com os conflitos, né? Então, ou eu sou um cara impassivo, com aquela pose, né? Aquela postura, né? De semideus, de santo, piedoso, né? Ou eu sou um cara que estou nem aí para nada e eu sou totalmente pecador, mas na verdade, você vê, São Bernardo deu a mínima para a situação dele, que estava ali atormentando ele, né? E conseguiu afastar usando justamente essa espécie de cinismo, né? Com a situação. Se ele ficasse muito sério, né? Talvez ele acabasse cedendo, não sei, enfim, não dá para entrar na consciência dele também, né? Mas lidar com certo cinismo quando a situação aparece, né? Você pode fazer, né? Uma coisa muito boa também é que toda vez que a voz do escrúpulo responder para você, começar a falar coisas, você fazer igual São Francisco fazia com os animais, né? Só que você responde para essa voz. Fala, calado, irmão burro, calado, irmão burro. Começa a chamar a voz de irmão burro, entendeu? Você entendeu? Olha, tem dentro de mim um irmão burro, entendeu? Que eu tenho que negar, entendeu? Então, você começa a deixar as coisas mais velhas. Imaginário, por favor. Tô anotando. Eu vou cobrar os honorários disso aí. O pessoal lá do grupo começar a falar, olha, o Diego me falou tal coisa, foi eu que falei lá. Fui eu que falei lá, entendeu? Ok, são ótimas dicas, com certeza. Você dá uma leitura muito maior espiritual do que a minha, com certeza. A minha leitura é propriamente da psicologia lá, da psiquiatria mesmo. Esses escrúpulos, com certeza, dos escrúpulos religiosos, né? Com certeza a sua leitura é muito mais afinada que a minha, muito mais densa do que a minha, né? Mas assim, para falar a verdade, mesmo assim, das pessoas que mais têm problemas com escrúpulo, eu sempre vejo uma tendência enorme às patologias, sabe? E aí você vai vendo o passado da pessoa, tudo se justifica muito bem, principalmente aquelas pessoas, como eu falei para você, que são recém-convertidas, né, e tudo mais, né? Você vê que essas pessoas elas administram muito mal a maneira com que elas vão recebendo com que elas procuram também, porque a internet está aí para fazer esse negócio, esse bem e esse mal pelas pessoas, né? A pessoa está lá cheia de todo tipo de fonte e tudo mais. Eu fiquei sabendo de alguns institutos aí que fazem um desfavor danado para essas pessoas, que só Deus na causa mesmo, sabe? Só Deus. Deus me livre. Você deve fazer ideia. Olha, sinceramente, eu fiquei assustado quando eu vi algumas pessoas que passaram por esses institutos e como que eles saíram de lá, né? Você vê assim que é uma espécie de um puritanismo, de uma escrupulosidade que beira realmente a patologia e foi ensinada. As pessoas não eram tendências a toque, sabe? Não tinham tendências a patologia, mas acabaram desenvolvendo realmente quadros depressivos e quadros ansiosos por causa do tipo de rigidez que adquiriram através dos institutos, sabe? E aí o bicho pegou mesmo, o negócio ficou sério, o negócio ficou realmente patológico. Aí caiu, complicado. Foram para a triagem mesmo, passaram para a triagem mesmo. Passou na triagem mesmo. Mas eu gosto sempre, eu sempre falo pro pessoal, às vezes, mas muitas vezes sou solenemente ignorado, né? Falo, olha, antes de você pegar o estudo, né, da parte mais moral, mais rígida, dá uma lida na literatura. Se não quer ler muito, você pega uma obra grande, assim, né, e lê ela assim, do começo ao fim com atenção, depois reler. Eu tenho certeza que depois que o sujeito dele vai querer ler outros também, porque eu fui assim, eu também não gostava, entendeu? Peguei a primeira para ler e falei, cara, isso aqui é muito bom. Eu comecei a ler várias, né? Porque elas dão essas nuances da vida, entendeu? Né? Então, por exemplo, muito tempo atrás eu tratei de uma obra aqui, que foi Os Miseráveis, né? E tem uma cena dos Miseráveis que é engraçada, é tão complicada que chega a ser engraçada. Que é assim, a mulher, ela sendo acusada por um cara, né? E ela achava que ela estava naquela situação de acusação de um crime que ela não cometeu por conta do prefeito. E o prefeito foi lá salvar ela, entendeu? E o cara não queria obedecer ao prefeito. E fica os três discutindo.
Então, o cara que é escrupuloso e acha que a vida é um conjunto de regrinhas morais e um negócio desse, ele vê. Cara, o negócio é mais complicado do que eu tô percebendo aqui, né? É mais complexo, né? Esses dias mesmo eu postei, um dia desses, eu vi de São Vicente de Ferro, né? O cara é santo da igreja e defendeu o antipapa, entendeu? Né? Não Defendendo o é que ele antipapa. criou uma reforma, né? Ele defendeu o Travou agora, você antipapa, travou o pra mim. bispo chamou. Oi? Travou? Não. Oi, Aqui? Agora travou. Agora deu uma travada aqui. Deixa eu ver. Voltou? oi, voltei, Voltou. voltei? Voltou. Voltou. Então, o cara era santo, mas ele defendeu o antipapa. Ele não defendeu assim, ah, não, sei lá, tipo, pode ser que ele talvez não tivesse alguma certeza de que aquele cara não era o papa, mas um cardeal chamou ele, olha, faz aqui e tal a defesa, ele averigou tudo direitinho e falou, eu vou defender esse cara aqui. Então ele estava no lado, quando teve o cisma do Ocidente, ele estava do lado errado. Entendeu? E o cara é santo, entendeu? Então, a vida moral, né, a vida com Deus, ela vai muito mais além do que cumprir uma regra mais absoluta ou não. Claro, tem as regras objetivas, né? Mas eu vi uma vez, uma pessoa me ensinou assim, olha, na moral, eita, deu travada de novo. Tomara que não seja o Instagram querendo derrubar a live, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu desligo isso aqui. Esse fone, para ver se ele não é está travando. Tá rolando a live aqui, mas tá travando. O Diego caiu. O Diego caiu, deixa eu ver se ele voltou. Ele tá aqui ainda. Vocês estão me ouvindo? Quem tá aqui ainda, comenta aí, só para eu ter certeza que a minha live ainda tá funcionando, ainda tá saindo. Tá me ouvindo? Ah, ótimo. Então deve ter sido a internet do Pedro. Ele reclamou antes da live, tá? Por internet. Ou o iPhone dele. Descarregou, não sei. Enfim, para a continuidade, estava falando que uma pessoa me ensinou o seguinte: olha, quando você falar de moral, tá? É o seguinte: você tem a zona preta da moral, tá? Atenção aos que gostam de ver racismo, falando de uma parte mais obscura, negra, os que faz as coisas. Né? Ou seja, tem uma zona negra da moral, tá? Em que você tem coisas que você não deve fazer. Absolutamente. Trair a sua mulher, trair o seu marido, né? Matar o carteiro, né? Sei lá, envenenar o gato da vizinha. Então, essas coisas são óbvias, né? Diretas. Do outro lado, no extremo oposto, você vai ter a parte branca, ou seja, a parte que você tem que fazer coisas, adorar a Deus, né? Ir na missa aos domingos, por exemplo, santificar o domingo. Então, são coisas que você faz, ativamente. Uma moral vai ter coisas proibitivas, vai ter coisas propositivas, tá? Vai te propor a fazer algo, certo? Então, essa zona intermediária, que é a zona cinza, né? Do branco e cinza, é algo que você vai ter que desenvolver. Você vai ter que criar uma consciência, tá? Que te permita conseguir discernir as situações que você está inserido, na sua circunstância, o que é o mais correto para aquele momento, o que é o mais errado. Veja, isso não é relativo. Não estou dizendo que não existe certo, não existe errado. Eu estou dizendo que as situações concretas que você se depara com o dia a dia, na sua vida comum, tá? Na sua vida moral, né? Na sua vida no cotidiano direto, você vai ter nuances de determinadas situações. Então, deixa eu ver aqui um exemplo. Alguém falou esses dias, foi até uma pergunta engraçada. Ele falou assim, será que eu dar carne de porco para o judeu comer é pecado? Né? Aí eu falei, cara, de forma geral, você está enganando alguém, né? No preceito da religião dele, você dá algo que é importante para ela. Você enganar alguém, enquadra-se no pecado contra o oitavo mandamento. Né? Se foi feito de forma perversa, você sabia que era esse problema de fazer, eu digo, só concluindo, se foi feito de forma perversa, que você sabia que você iria fazer, aí pronto, é isso. Mas não, aí você veio, e aí voltou, não foi sua internet, foi isso. Oxe, abusado. Enfim, eu estava falando para eles aqui que, como eu estava falando antes de cair,
é que na moral você tem a parte escura, a parte preta, a parte branca. A parte preta é que você, em certo sentido, você não deve fazer certas coisas mais evidentes, como, sei lá, trair o seu cônjuge, matar o carteiro, né, envenenar o gato da vizinha, essas coisas. E a branca é a propositiva, você vai fazer determinadas coisas que são boas, adorar a Deus, essas coisas. Mas a zona cinza, você vai ter que desenvolver uma consciência. Você vai ter que aprender a observar quais os problemas que você está vivendo diariamente. Né? Então, eu esqueci até o exemplo, cara. Assim, produz o sujeito me perguntou esse dia se dá carne como eu comer é pecado. Aí, eu falei, olha, cara, se você fez assim, de forma ativa, ó, vou fazer para poder, né? Ele quebrar o princípio da resistência, você está enganando ele, você provavelmente está cometendo um pecado. Você corre de gravidade, você quer matar, passou com quem. Mas ele falou, não, cara, foi assim, estava esquentando um churrasco na brasa, e aí eu me esqueci, quando ele do Deus, eu falei para ele falou, é meu. Aí eu falei, cara, isso aí não tem nada a ver, isso é uma nuance, você chegou, estava distraído, e ofereceu pro cara. O cara aceitou também, cara, provavelmente ele estava distraído. E ele comeu, entendeu? Pronto, então acabou. Então, muitos dos problemas, o sujeito parar e refletir, o que eu fiz aqui? Qual foi o meu ato de vontade? Quanto eu queria estar inteiro nessa ação? Isso já resolve muita coisa, muito problema moral quem tem diário outro tem, né, já começa a cair com ideia por aí. Enfim, mas quem estava falando antes, caiu, não estava falando isso aí, mas eu não faço ideia. Eu tô cansado demais para isso. Não noção do que a gente estava falando antes de cair. Eu sei que. Enfim. Mas acho que pelo cronograma já bateu tudo. Como que é escrúpulo, diferentes níveis, como é diferentes níveis de escrúpulo, cuidados, né? Tinha mais alguma pergunta? Não. A última parte era a pergunta. Se alguém aí da live tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aí pra gente se não tiver. Principalmente pro Diogo, né? Que ele vai estar muito com a parte técnica. Então, pode ajudar. E eu aqui. Técnica da psicologia eu uso. Eu já pode dar isso. Pede lá pra mim. Então, mas se ninguém tiver dúvida também. Fica à vontade, gente. Ó, no meu canal lá, eu de vez em quando mato essas curiosidades lá também. Pode me procurar à vontade também fora daqui, se tiverem com vergonha de perguntar aqui também, né? Fica à vontade, tá bom? Eu normalmente sou bem solista, normalmente atendo todo mundo. E... Toma aí. Pode perguntar. Exatamente. Às vezes a pessoa não tem dúvida na live, mas tem dúvida lá dentro. Então, segue o Diego lá. Eu vejo Instagram. Fecha a live e a pessoa vai lá e me procura no WhatsApp, me procura no direct. Sempre assim. Às vezes as pessoas fabulam umas perguntas assim que parece que não cabem na live, assim, né? Ou constrangimento mesmo. Enfim. Verdade. Pode mandar lá no direct dele ou manda na caixinha. Mas o João mandou uma dúvida aí, ó. Como ignorar personagens escrupulosos se tememos ser pecado ignorar em uma situação específica? Olha só. Primeiro você está falando de uma situação específica aqui, né? Como ignorar os escrúpulos. Os escrúpulos são basicamente pensamentos. Você está falando de ignorar pensamentos, tá? Uma tendência muito grande das pessoas escrupulosas é ter uma crença que nós chamamos de... é como se fosse, vou explicar da seguinte forma. Todo pensamento, já que é um pensamento, é real. Sendo um pensamento, apareceu na minha cabeça, tem um tom de realidade, porque apareceu na minha cabeça. Sabe? Transformar o pensamento em um certo grau de realidade. Tá? É uma espécie de crença, uma distorção cognitiva, na verdade. É um pensamento distorcido a respeito da realidade. Só porque apareceu na minha cabeça quer dizer que é verdade. Você tem que aprender, de uma maneira mais automática, a contestar a veracidade desses pensamentos. Tá? Uma das coisas que nós aprendemos na terapia mesmo é você fortalecer esse questionamento até que se torne um pouco mais natural. Porque as pessoas que têm uma índole, uma propensão, né, a terem escrúpulos, eles normalmente não param para ficar contestando os pensamentos, sabe? Então, assim, eles não contestam os pensamentos por causa da própria rigidez dos pensamentos, tá?
Então, assim, quando você não tem uma mente quando está adoecida, eu tô falando de uma mente que não está doente, tá, gente? Quando você não está adoecido, quando você não tem a patologia por detrás dessa rigidez toda, você tem que aprender a colocar os questionamentos devidos diante daqueles pensamentos, né? O quanto de veracidade tem em cima disso, né? Sendo um escrúpulo, né? Sendo um pensamento escrupuloso, você vai ter uma catequese ali, você vai ter algum livro, você vai ter algum padre, você vai ver algum conteúdo que fale para você que aquilo ali não é verdade. Não sendo verdade, você tem que conseguir ignorar aquilo ali. A não ser que você tenha aí alguma patologia por detrás, entendeu? Se você não consegue tirar essa rigidez, essa fixação, essa obsessão, né? Se você não consegue se livrar daquilo ali, por mais que você conteste, pronto, aí já nós estamos conversando sobre outro grau, né? Nós estamos conversando aí sobre uma obsessão mesmo, sobre um pensamento que ele fica ali muito permanente, entendeu? O seu é patológico mesmo. Então, aí nós fazemos outro trabalho, né? Nós fazemos trabalho de psicoeducação. Você tem que ir na terapia, fazer um trabalho de psicoeducação. Nós vamos fazer prevenção de resposta, nós vamos fazer a habituação do seu cérebro. Nós temos que fazer todo um trabalho em cima disso, que normalmente é um trabalho de passo a passo mesmo, tá? A explicação a respeito do problema, a identificação do diagnóstico, é uma psicoeducação em cima do problema, o automonitoramento, que é muito importante que você aprenda, né? Que esse é um automonitoramento que vai tornar você uma pessoa que seja mais apta a contestar os pensamentos, e daí em diante, né, você vai se tornar mais meio que um terapeuta de si, né? Você vai conseguir analisar quando que você está ou não tendo pensamentos mais delirantes, pensamentos mais reais ou pensamentos mais fantasiosos, né? Então você tem que ir para terapia mesmo, tá? Isso não é coisa de doido, não, tá? Todo mundo passa por isso em algum momento da vida aí. Todo mundo precisa de umas dicasinhas de terapeuta aí, precisa passar por uma terapia. Eu mesmo já tive que procurar. Então, assim, meu querido, não abra mão. A gente é legal, tá? Se eu tiver pensamento do tipo, não posso pensar em tal. Você é muito absurdo. Você é muito absurdo, mesmo assim aparecem esses pensamentos. Se eu tiver... Pô, tá ruim pra caramba a minha luminosidade aqui. Se eu tiver um pensamento do tipo, não posso pensar em tal. Pô, não, o problema tá aqui, meu querido. Olha só. Primeira coisa. Não pense em um elefante cor-de-rosa. É aquela famosa jogada. Não pense em um elefante cor-de-rosa. Você já está entrando aqui. Meu celular é cheio de alarme. Essa porcaria tá me incomodando o tempo todo. Quando você começa a tentar não pensar, você não pode pensar, você já está puxando o pensamento em si. Você está tentando exercer um certo controle sobre o pensamento, meu querido. Isso aqui já é um erro. Isso aqui já está falhando nisso aqui. Entendeu? Você deveria simplesmente ignorar para que esse pensamento não tenha força de voltar. Porque se você, olha só, o que garante que o pensamento volta para sua cabeça, meu querido, é exatamente o conteúdo sentimental que você agrega a ele, sabe? Aquele conteúdo sentimental que ele gera em você quando ele aparece na sua cabeça. Tipo, ele gera um medo, gera uma ansiedade, gera uma angústia, né? Esse medo, essa ansiedade, essa angústia, esse conteúdo que você dá para ele faz com que você tema que ele apareça. Se você teme que ele apareça, você fica hipervigilante, porque você não quer que ele apareça, sabe? E aí, quando ele aparece, você tem tudo aquilo de novo, sabe? Então, assim, é um sistema meio paradoxal mesmo. Quanto mais você pensa em não pensar, mais você pensa. E quando você pensa, você tem um sentimento. E quando você tem um sentimento, você garante que o pensamento volte, porque você não quer mais sentir aquilo. É um pouco confuso, às vezes, mas, assim, é um ciclo, sabe? É o mesmo ciclo. Você só retroalimenta esse negócio. Toda vez que você tenta evitar que o pensamento venha, você se programa para pensar mais sobre ele. É basicamente isso, tá? Porque o seu cérebro também tem aquela inclinação negativa, meu querido. Ele tenta tratar os pensamentos que são pensamentos escrupulosos ou pensamentos que te dão muita aflição, ele trata isso como se fossem inimigos. Quando você trata um inimigo, você fica hipervigilante em cima de um inimigo para você não ser atacado. Entendeu como é que funciona? É porque também tem uma falsa crença que a pessoa tem, que os pensamentos dela brotam do nada. Geralmente os pensamentos sempre brotam de alguma experiência, ainda que essa experiência esteja guardada na memória. Né? Sim, você não claro. consegue, por exemplo, assim, ter um pensamento correto sobre o céu. Você nunca esteve lá. Você nunca esteve lá. Agora, se você leu alguma coisa sobre o céu, você vai ter algum pensamento a partir daquilo que você leu sobre o céu. Então, tipo, é fugir, mandar o meu burro cala a boca e não burro. Exatamente. Trate dessa maneira, meu querido. Você não tem por que ficar suspeitando dos seus... Você não tem por que elevar questionamentos complexos a respeito de pensamentos.
pensamento tenha isso como se fosse uma força incontrolável, sabe? Porque aí você pelo menos para de tentar controlar eles. Porque quanto mais você tenta controlar, tem essa função paradoxal de tentar controlar, que você vai salientar mais eles, tá? Suspeita de TDAH tem muita atenção, mas tem que controlar. Como é que é? Tem muita atenção, mas tem que controlar, fora que já tenho casos prévios de ansiedade e pensamentos obsessivos. O que me vem ajudando é a oração e a força de vontade para enganar. Ok. Meus próprios pensamentos. Eu penso o seguinte, cala a boca, cala a boca, maledicente. Óbvio. E aí, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida? Se não tiverem agora, tiver depois, manda pro Diego. Não vem pra cá perguntar coisa técnica pra mim, que eu não sou psicólogo. Psicólogo aí, não tem como ficar substituindo também, não. Olha, a gente chamou de... Francamente, quando a gente vai falar de patologias, principalmente, nossa, é uma... Porque cada pessoa é uma pessoa. A gente pode falar de uma forma padrão aqui, de uma forma limitada sobre patologias, mas cada pessoa apresenta sua patologia de uma forma distinta, sabe? É identitária. É um negócio assim que é só dela mesmo. E isso aí é só no conhecimento terapêutico mesmo, no autoconhecimento mesmo, na lida diária, na repetição, que o nosso cérebro ele depende de repetição. Então, assim, é na repetição funcional de certos padrões de pensamentos mais funcionais, sabe? Padrões que funcionam, né? Então, assim, é uma desconstrução. Nós chamamos isso de reestruturação cognitiva. E não é à toa. Você realmente reestrutura parte do seu pensamento comum. E quando temos pensamentos relacionados à tentação, exemplo, tentações da carne, como bloqueamos isso? Pois, às vezes, eu penso... Às vezes, um pensamento pode virar um pecado, como fugimos. Olha só, já falamos aqui, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Vai aparecer... Olha, se for tentação, se você pensar, se você consentir, você tem que cumprir lá. Primeiramente, você está fugindo disso por quê? Porque é pecado grave, não é isso que você está pensando? Não, pecado grave. Você tem que estar lá cumprindo os preceitos do pecado grave. Você tem que cumprir a estrutura do pecado grave lá, né? Aqueles três lá. Tem que ter consentimento, tem que ter matéria, tem que ter... Enfim, você tem que saber que aqueles três pilares ali tem que estar sendo cumprimento, tem que estar sendo checados. Hã? Tem que estar sendo cumpridos. Tem que estar sendo cumpridos, né? Tem consentimento. Vamos pegar uma pessoa que tem toque. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tem toque. A pessoa que tem toque, né, toque mesmo, ela tem pensamentos obsessivos. Quer dizer que ela é invadida por pensamentos. Você gosta de sentir aflição? Você gosta daquela ansiedade? Você gosta de ter ataque de pânico por causa disso? Você já começa por aí. Não, é desagradável pra cacete. É muito ruim sentir isso. Você gosta... Não, eu odeio isso. Você gosta de sentir que está pecando? Você gosta de sentir que está contrariando isso? Você gosta de... Não, eu também não gosto. Já começa por aí, meu querido. A sua inclinação moral não é para ir. Quando você quer, quando você se inclina para isso, você tem um consentimento, você tem uma vontade também. Não é só a base do pensamento aparecer, porque pensamento aparece para todo mundo, sabe? Pensamento vem na cabeça de todo mundo. Consentir com eles não é isso de aparecer, tá? Se apareceu... não é um pecado. Um pensamento aparecer não constitui um pecado, tá? Aí é que eu tô falando já de coisa... Eu sou psicólogo, tá, gente? Eu tô falando de fala com cara de cima. Fala com cara de cima aqui, ó. Mas tá certinho, tá certinho, tá certinho. Eu tô falando daquilo que eu entendo a respeito disso, porque eu tenho que passar isso para os pacientes que chegam para mim com problemas de escrupulosidade, né? Então você tem que ter o mínimo conhecimento a respeito disso, né? Então, assim, não tem a sua vontade ali. Por quê? Porque você gosta desse negócio. Você se debruça em cima do pensamento, você fica lá com vontade, né? Porque as pessoas confundem muito também a vontade com gosto. Eu gosto, então eu tenho uma vontade, né? Exatamente. Porque eu gosto daquela imagem, não, mas eu gostei, eu gosto de imagem, eu gosto de mulher pelada, eu gosto de mulher, eu gosto de sei lá o quê. Cara, você é homem. É isso normal. que você acabou de descobrir. Você é homem, tá? É errado se eles não gostarem, entendeu? Você não é, como dizem por aí, né? Você deve se lembrar, você não é um repolho, sabe? Você é um homem, você gosta. Né? Exatamente isso. Você gosta, é óbvio, meu querido. Você vai olhar para uma coisa ali, você vai contemplar uma mulher bonita, você vai gostar. Óbvio, né? Mas a vontade de permanecer, a ação, a advertência, não posso, sabe? Isso vai contra os meus princípios, isso vai contra a minha inclinação, isso vai condenar-me, enfim, né? Depende muito da catastrofização que passa pela cabeça da pessoa, que isso também é bem individual, né?
Pronto, olha só. Você está falando de outros 500 aqui, meu querido. Você não está consentindo com nada se o pensamento aparece na sua cabeça. Sabe? Você não é uma espécie de consentimento que acontece ali. Você simplesmente gostou. O gostar é próprio da sua natureza, meu querido. É próprio da sua natureza, sabe? Agora, ficar, apesar da advertência, permanecer, né? Se desdobrar, se deliciar, enfim, aí já é outros 500, né? Estamos falando aqui Eu já postei aqui uma vez, eu ver se eu acho que posto de novo. São João Clima, ele tinha 5 níveis para a pessoa chegar no conhecimento da tentação. O sujeito está no primeiro e já quer dizer, não, é pecado. Não. Peraí, você sabe, ó, você começa a se treinar, começa a se observar. Assim, você mesmo com as coisas que são neutras, por exemplo, com a comida que você gosta de. Comece a observar a diferença quando primeiro essa comida aparece para você no seu olhos e depois quando você decide em comer ela. Você vai perceber que o nível, a sua atitude diante dela é diferente nas duas situações. É muito diferente. Só que o que acontece é que isso acontece de forma tão rápida em nós, e às vezes muito tão automatizado, que a gente não percebe, a gente não dá conta. Mas tem diferença, muita diferença. Você percebe que quando sai daqui e começa a descer de fato do coração. É o consentimento, é a vontade. Olha, eu quero isso aqui. E vai lá. Então você começa a perceber isso, começa a perceber essa nuance. O exercício do jejum também ajuda a você entender isso. Né? Porque você começa a entender, por exemplo, quando você está só com vontade de comer, quando você está só com desejo de comer algo, quando você está com fome de verdade. São 3 coisas diferentes, embora pareça ser a mesma. Pois é. Tá vendo, ó. Administrar isso, discriminar isso, é na base do exercício, tá, gente? Administrar isso é na base do exercício, na base da repetição, da experiência mesmo. Até mesmo quando a pessoa me apresenta um tipo de patologia, é na repetição, é no exercício, é na exposição, né? Uma certa exposição diária a certos ansiogênicos, a certos pensamentos também, mas de uma forma diferente que eu coloco aqui, é que você vai conseguir. É tudo uma questão de exercício, né? Você tem que se empenhar. No momento quando a pessoa está escrupulosa, ela se deixa levar, sabe? Ela se deixa levar por um mar de sentimentalismos, né? Por um mar de sentimentalidade, por sempre sentimentos muito negativos. É sempre medo, é sempre culpa, é sempre envolto de dúvidas permanentes e tudo mais. Ali você permanece, ali você flutua, ali você vive, né? Mora ali. Então, assim, te custa muito, nesse momento, você começar a dar os primeiros passos, óbvio. Mas é muito necessário que você comece a procurar essa ajuda, né? Mais do que necessário você procurar essa ajuda. Por quê? Porque isso costuma piorar, sabe? Uma pessoa escrupulosa mesmo, ela costuma pisar ali nos terrenos da patologia mais tarde. Ela vai fazer isso. Por quê? Porque vamos pegar uma pessoa que ela tá, sabe, bem dentro da igreja mesmo. Ela tá ali, ela participa, a vida dela tá toda em volta a ela, é uma vida de oração, uma intimidade e tudo mais. A pessoa escrupulosa pra caramba, ela começa a enxergar mal onde não existe, ela começa a entrar em uma ebulição de emoções tão grande, ela começa a ficar tão negativa, ela começa a ter medo de tanta coisa no dia a dia, porque, enfim, no final das contas, é tudo na vida da pessoa significa pecado. Ou é pecado ou não é pecado. Ou está de graça ou você está condenado ao inferno. Isso gera na pessoa muita aflição, gera na pessoa muito estresse. Esse estresse constante, com certeza, vai fazer com que você adoeça em algum momento. Isso vai acontecer com certeza. Por quê? Porque participa do seu dia a dia, sabe? Toda avaliação do seu dia a dia, o comer, o ter intimidade com sua esposa, o ver televisão, sei lá, a cara, tudo envolve um certo nível de espiritualidade para as pessoas que têm a sua crença ali firme no seu dia a dia. Isso vai se converter em quê? Em muitos momentos de estresse tóxico, sabe? Naquele estresse permanente, naquele estresse que prejudica o seu organismo, que prejudica a sua mente. Em algum momento isso vai acabar levando você para uma patologia, vai acabar desenvolvendo você uma ansiedade, vai acabar desenvolvendo você uma depressão. Porque é o que acontece quando você não cuida. Então, assim, custa para você começar a exercitar do jeito certo, custa para você começar a procurar, né, a leitura certa sobre os fatos, começar a procurar um bom orientador, começar a procurar uns grupos bons, sabe? Não custa. É muito melhor você acabar, né? Acabar na triagem, sabe? Exatamente. Acho que tem uma última pergunta aqui muito boa, só para a gente finalizar aqui, que é sobre pensamentos obsessivos durante a oração comunitária.
Pensamentos obsessivos durante a oração. Como lidar? Tá, olha só. Você já está classificando como pensamento obsessivo. Eu não sei se é um pensamento obsessivo. Se você está falando para mim que é um pensamento obsessivo, eu já falo, pô, você tem um pensamento obsessivo, você tem um problema patológico já. Já é uma doença. Já está falando assim. Não é mais um pensamento intrusivo, porque tem uma diferença muito grande. Como eu falei lá no começo da live, pensamentos intrusivos todo mundo tem em algum momento da vida. Todo mundo teve em algum momento da vida um pensamento intrusivo que veio lá e cutucou sua mente e deixou meio aflito. E passou. O obsessivo é aquele que vem, cutuca, vem, cutuca, vem, cutuca, vem, cutuca. Você não quer, você contrariou, você não gosta, você já tentou tirar da cabeça, você luta contra ele e ele continua vindo, 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 vindo. Isso é um pensamento obsessivo. Ele é repetitivo, ele é cansativo, ele é intrusivo, ele contraria a sua vontade, ele aparece do nada, sabe? Ele é carregado de sentimentos negativos, entendeu? Então, assim, se você está falando disso para mim, você tem que procurar um psicólogo já, meu querido. Porque, não, mas ele só aparece na oração. Peraí, talvez não seja um pensamento obsessivo que você está falando. Talvez você esteja falando daquela distração que aparece de vez em quando nas orações, né? As pessoas que rezam lá e aparece uma distração, um pensamento que vai e puxa a atenção dela naquele momento, que vai e leva ela para uma imagem indevida, por exemplo, ou uma palavra que constitui uma coisa indevida também para um momento de oração, né? E aí você está falando de um pensamento que vai ser intrusivo. Você tem que fazer a mesma coisa, meu querido. Você tem que saber ignorar eles, sabe? Algumas pessoas vão falar para você seguir o fluxo. Vai até onde que eles te levam, né? Vai até onde que eles vão te levar. Mas, assim, é um pensamento intrusivo, já que ele não tem importância na sua... Ele não tende da sua inclinação moral, meu querido, você não tem que dar importância para ele também, sabe? Aí ele apareceu no meio da oração. Beleza, é um pensamento intrusivo, você consente com ele, concorda, ele faz parte da sua da natureza, ele faz parte do seu consentimento ali, ele está sendo consentido por você, ele realmente, ou é simplesmente, enfim, você tem que saber ignorar ele também, tá? E se não conseguir ignorar, é a mesma dica, é o mesmo tipo de instrução que eu tenho que dar para você. Se for pensamento obsessivo de verdade, você precisa procurar um especialista, você precisa procurar um psicólogo de verdade, tá? Você tem alguma dica sobre isso, Yuri? Sobre a questão do pensamento, rapaz, não sei se se enquadra isso, mas talvez até um pouco de ansiedade, né? Eu até comentei isso uma vez no Telegram, e eu estava num período pouco antes da Semana Santa, ansioso, etc., questões, e eu sentia isso na hora de rezar. E aí eu lembrei, tem um ensinamento muito precioso de Santa Delgada, que ela fala o seguinte: a ansiedade é acúmulo de ar. Você está com ar acumulado, né? Ou seja, os pensamentos para Santa Delgada são semelhantes ao elemento do ar. E aí você está com um acúmulo de ar, você tem que fazer coisas que esvazia aquele ar de uma forma mais suave. É como se você fosse um balão, tivesse só um furinho, tivesse saindo aquele ar com muita pressão, sabe? Você tem que fazer uma coisa, tem que dilatar aquele ar, aquela saída, para que o ar saia de forma mais suave. E aí, uma das práticas que ajudam, que é uma espécie de expulsão do ar, é a oração. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a manter a oração que eu estava fazendo no texto. Tá? E aí eu rezei, não assim, falando, porque as pessoas também têm a tendência de querer fazer orações mentais no texto. Começa a rezar a Ave Maria só com a voz da cabeça. Então, comecei a falar Ave Maria, cheia de graça, e falar alto. Você se E ao concentra mesmo numa tempo coisa com exterior. intensidade. Exatamente, alto e com intensidade, de tal forma que eu sentia o ar saindo da minha boca. Resumindo, deu uma dezena, a ansiedade parou. Isso foram 2 vezes, não foi uma vez só. Foi um dia e no outro dia a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa de novo. Isso se assemelha muito aos trabalhos de ansiedade que a gente faz na terapia, sabe? Porque a concentração exterior das coisas, né, o engajamento exterior da nossa atenção, ela faz com que nós paremos de prestar atenção em coisas que você não deveria estar prestando atenção naquele momento mesmo, sabe? É uma desviada de atenção mesmo, né? Você desfoca daquilo ali, né? E aquilo ali acaba se tornando um pouco aliviador naquele momento, né? É como se trata um sintoma. Você tem que tratar a causa. Você quer tratamento de sintoma, na verdade, tá? E fora que a respiração em si é uma das partes que a gente mais exercita quando a gente trata ansiedade. Tá bom? Não. O Diego tá de novo. O Diego travou
Dá uma travada aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Não, não consigo. Enfim, vou tentar seguir aqui enquanto o jogo está travado. Eu espero que ele volte depois. Mas a Joana perguntou aqui: tem alguma dica para quando alguém que é escrupuloso vai fazer exame de consciência para convicção? Olha, tem exames de consciência específicos para escrupulosos. Eu não sei se o padre Leonardo Wagner tem algum disponível para as pessoas, tá? Mas, por exemplo, esse dia eu estava lendo, não sei se você assina, Joana, no Biblioteca Católica, mas eu estava lendo um livrinho do Box que veio agora de Santo Afonso. É um livrinho de orações. E lá tem exame de consciência que fala, olha, se você é uma pessoa que se confessa uma vez na vida de poder, você tem uma pessoa que tem consciência, a consciência é muito relaxada. Se você é uma pessoa que é assim, faça esse exame aqui, é um exame mais rigoroso. Mas se você é uma pessoa que tem uma certa prática religiosa, etc., uma certa noção maior dos seus atos morais, então faça esse, é o exame mais breve, entendeu? Então ele tem essa diferenciação. Agora, eu não sei se em outro lugar tem. Eu só vi, confesso que, sei lá, em todo esse tempo de igreja, pulsando livros, etc., eu só vi esse exame de consciência que tem essa diferenciação. Para a pessoa que tem uma consciência mais relaxada e para a pessoa que tem uma consciência mais escrupulosa. Então, aí, o ideal é fazer isso. E seguir o exame à risca. Tá? Não ficar, não, porque talvez aquele dia, nesse milagre do ano e tal, não sei o que, não sei o que, né? Mas seguir o exame à risca. Não está lá escrito. Né? Porque você precisa ter alguma coisa fixa para poder se pautar. Né? Mas isso aqui é a dica religiosa. Não sei se o jogo vai voltar. Deixa eu ver se vai mandar alguma mensagem. Acho que ele vai voltar. Para ver se ele consegue responder essa parte sobre a psicologia. E a gente encerrar. Se ele não voltar no conseguir, você vai no perfil dele lá, tá? Siga o perfil dele. Vão lá, mandem perguntas. Ele está respondendo sempre direto. Eu vejo a página que segue direto. Eu vejo perguntas do pessoal. Responde em vídeo, faz GTP, responde direto. Então, é uma coisa de conversa. Tem a Ana Lourenço também, também é outra psicóloga muito boa, eu conheço ela. Eu chamo ela de Gino, pessoal, por conta do sobrenome dela, tá? Mas também sigam ela me ajuda, eu seguir, nas dúvidas do Instagram. Pode tirar essa dúvida para vocês, tá? O Diego não tá voltando aqui, acho que eu vou encerrar a live. Né? Não sei, é só esperadinho. Alguém tem mais alguma outra dúvida? Deixa eu ver se alguém falou. Cadê? Tem um toque, eu tava bastante querendo saber se não vai dar uma oração também. Ó, recomendado, Johannes, que você trate o toque, tá? Com o psicólogo, porque o toque é uma patologia, que ele falou, certo? E quanto à questão da oração, o ideal é que você busque coisa mais simples. Pelo menos eu acho que, pelo menos eu tenho uma percepção de que quando a pessoa tem alguma coisa, por exemplo, o problema da pessoa que tem toque é a obsessão, né? E a compulsão, duas coisas diferentes, né? Como o Diego explicou aqui. Então, a obsessão é o quê? O pensamento diversas vezes acontecendo, e a compulsão é querer manter e ordenar tudo de acordo com esses pensamentos mais variados. Então, se você buscar uma método de oração muito mais complexo, como, por exemplo, o dia das horas, você vai ficar preocupado, você vai pensar, será que eu fiz dessa forma certa, errada, porque tem que, uma hora tem que ajoelhar, outra tem que sentar, outra tem que fazer isso, outra tem que falar, outra hora é cantar. Então, busca coisa mais simples. O que eu recomendaria muito? Que você buscasse a espiritualidade da oração de Jesus. Que é uma oração simples, é uma jaculatória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Tá? E que não importa a quantidade de vezes que você repete ela, tá? E nem a forma que você repete ela. Tem toda a espiritualidade que foca em você ter consciência e você se concentrar nas palavras que você está recebendo. Vamos lá. Que zica, patrão. Meu Deus. Mas não tem problema não. Jesus caiu 3 vezes também. Então a gente está aqui. Estamos seguindo a via sagra aqui. Faz parte. O celular descarregou, ele estava carregando e descarregou do nada. Do nada. Do nada, aquele aqui. Mas assim,
Só respondendo a última pergunta aqui, alguém perguntou aqui sobre toque e vida espiritual. Estava dando uma conceito da vida espiritual. Se você tiver alguma coisa para falar aí na parte Não psicológica, tem como a eu gente ver encerra aqui, essa não tem prévia. como eu ver aqui, não tem como eu ver aqui a pergunta, Ah, não. Como é tá. que Eu foi vou a ler aqui pergunta? rapidinho. Ele fala assim: tem um toque, atrapalha bastante na vida espiritual e na vida geral. Queria saber se teria alguma dica para dar com a oração saber. Cara, só olha, eu vou ser repetitivo de novo, tá? Toque é uma doença, é uma patologia um tanto quanto grave. Eu tenho pacientes que sofrem muito com isso. Graças a Deus a gente consegue um resultado bom no tratamento. Se você tem toque, meu querido, você precisa começar o tratamento, tá? Você precisa de começar o tratamento. Por quê? Porque a mente que tem toque é uma mente que tem problemas com seus neurotransmissores. Eles têm problemas que você tem que fazer um tratamento específico mesmo, sabe? A sensibilidade da pessoa que tem toque não deixa com que ela conviva com certos pensamentos, ela tem uma sensibilidade muito grande diante de certos contextos, de certos eventos. Isso tem que ser trabalhado devidamente. Não tem uma dica mágica para isso. Eu sempre falo para as pessoas que têm toque o quê? A pessoa que tem toque, ela tem que ter uma vida leve, sabe? Leveza na vida. Você tem que ter uma certa leveza na vida. Você tem que ter uma alimentação balanceada, tem que ter exercício físico, tem que dormir bem. A pessoa que tem toque, normalmente, ela tem um problema muito grande para dormir, sabe? Você tem que aprender a dormir bem, você tem que se alimentar bem, tem que ter um ritmo de vida, tem que ter uma leveza no julgamento geral das coisas, sabe? Coisas boas, coisas leves, tem que ver coisas leves, tem que criar amizades, tem que criar vínculos. Isso é um conselho geral sobre pessoas que têm toque, porque normalmente as pessoas que têm uma mente com toque, elas têm critérios que perpassam toda a vida dela, sabe? E tudo fica pesado. A mente da pessoa que tem toque é uma mente cansada, sabe? É uma mente que vive julgando coisas que são desnecessárias, entende? Então, assim, uma vida mais para fora do que para dentro. Normalmente, a pessoa que tem toque, ela tem uma vida muito mental. Ela fica procurando pensamentos o tempo todo. Ela fica se preocupando com cada evento de uma forma meticulosa, muito cansativa, sabe? Vive um pouco para fora. Se preocupe mais com as pessoas. Converse mais, tenha mais relações. Vai jogar bola, vai jogar um videogame, faz uma coisa mais leve, tenha uma vida leve, faça exercício físico, durma melhor, sabe? Esses são conselhos gerais, mas para mais do que isso, meu querido, você tem que ir para o psicólogo mesmo, tá? O toque não se resolve naturalmente uma hora para outra. Se ele der um tempo agora, quer dizer que talvez não seja toque ou que isso tenda a piorar ou voltar. A propensão, a inclinação a voltar é maior, sabe? A porcentagem de pessoas que voltam a ter o transtorno, que voltam a ter problemas com ansiedade, principalmente, aumenta depois que elas não cuidam do problema quando aparece, tá bom? Então, assim, procure um especialista, sabe? Vai lá, procura um psicólogo, procura um especialista, qualquer pessoa que possa estar ali orientando você nesse sentido, porque algumas pessoas, inclusive, têm que recorrer a fármacos, tá? Algumas pessoas têm que tomar remédio, medicamento mesmo, sabe? Sertralina, caramba, quatro lá. Porque algumas pessoas têm um problema muito sério com isso, tá? E é isso. Não tem muito o que se falar, sabe? Então Não é tem um isso. conselho mágico. Não tem um conselho mágico que resolve o toque das pessoas. Não tem. É toque, cara. É toque. É patologia. É uma patologia. Vamos então encerrar aqui a nossa live. Quase 1 hora e 40 de live. Um dia, bastante tempo. Mas é isso. Agradecer aqui pela sua presença. Muito obrigado aqui. Trouxe esse tema porque é uma coisa que eu falei, né? Tem a triagem, né? Então, então o pessoal sempre busca alguma coisa que tem essas dúvidas, né? E essa live aqui também fica no salva, já ajuda possíveis pessoas que vão passar por essa triagem no futuro também, né? Então, agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade. Ao pessoal que esteve assistindo aqui pelo mês, que participa aqui também, muito obrigado. Então, como eu falei, sigam o Diego, né? Sigam a Ana também e tal. Se tiverem dúvida quanto à parte mais técnica, específica, o pessoal fala, será que eu estou tendo tom e tal? Vejam, conversa com eles, se você não agenda no YouTube, mas não deixem para depois, porque isso piora a sua vida espiritual, piora a sua vida diária, rotina, também, patologia. Né? E às vezes, se não for também, você já tira um grande peso das costas, sabe? É só calar o bambu, é mais fácil. É. Mais fácil. Então é isso. Algumas palavras que falam hoje. Só agradecer pelo convite, meu querido. É sempre um prazer estar aqui no seu canal, né? E é um assunto que demanda muito mais
é muito mais complexo do que isso, né? O escrúpulo é uma questão bem complexa mesmo, principalmente quando invade ali a área mais da psicopatologia. É mais complexo ainda, precisa de diagnóstico. Diagnóstico, tá, gente? Precisa de diagnóstico, não vai se autodiagnosticando, não, pelo amor de Deus. Ah, eu tenho toque porque tenho isso. Não. Tem um critério a ser cumprido, tem que ser avaliado. Às vezes precisa, algumas pessoas levam meses, anos para ser devidamente avaliado. Às vezes não é só isso, às vezes é um problema, é um transtorno de personalidade, um transtorno, é um transtorno afetivo, enfim, pode ser uma coisa muito mais complexa que essa. Mas a gente não morde, procura especialista, a gente não é médico de doido, nem psiquiatra médico de doido. A gente não está aqui só para ficar avaliando as pessoas de acordo com um crivo, sabe, que faça você se sentir reduzido a um nicho de doença. Não é assim que funciona, tá bom, gente? Mas agradeço por ter me chamado aqui para esclarecer, é sempre bom, né? Não só estar aqui, mas é sempre bom esclarecer sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de assunto, que é sempre muito importante, né, meu querido? Com certeza, com certeza. Então é isso, pessoal. Abraços aí a todos vocês que ficaram aqui até o final. Tenham uma boa noite, bom descanso e até amanhã.